Eu acho que o que é muito importante é a gente sempre poder identificar a dor de cada um. Então, realmente é um tempo bastante grande aí, atuando com uma série de ferramentas, com uma série de soluções tailor-made, soluções feitas sob medidas para cada cliente, que a gente vai poder aqui com vocês hoje compartilhar e comentar. Com a constante evolução da tecnologia, a pergunta que fica é: qual é o próximo passo? Como escolher a melhor ferramenta para diminuir custo, otimizar a operação e garantir a segurança da minha frota? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, então fica aqui nesse episódio. Seja muito bem-vindo ao podcast de Gestão de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Estou aqui com Flávio Oliveira. Valeu, Marley! Saudações a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer fazer parte desse projeto que visa trazer informação relevante para você, gestor de frotas. Me chamo Flávio Oliveira, sou gestor de frotas, atuando no setor há 16 anos, já há quase 17. E é sempre um prazer estar fazendo parte desse projeto, já que a gente tem tanta escassez, né, de informação sobre esse setor. É sempre muito escondido, cada um que faz a sua... Então a gente democratiza a informação e o gestor de frotas aí pode tomar a decisão mediante a experiência dos nossos convidados, né? Perfeito, perfeito. Exatamente esse é o propósito do nosso podcast, democratizar esse conhecimento, né? A gente sabe que não é fácil, como o Flávio já falou, e de graça, né? Aqui no conteúdo, aqui no YouTube, no Spotify, né? Para justamente a gente poder espalhar um pouquinho dos conhecimentos dos convidados que a gente tem aqui hoje, né? Tantas experiências, né? Pois é, várias experiências. A gente está chegando cada vez mais longe, né? Chegando aí ao 65º episódio. Exato. Maravilha. Crescemos bem, viu? Quantos anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos de aí. podcast. Já tem que fazer um episódio comemorativo. Boa. E para compartilhar também a experiência hoje aqui no podcast, a gente trouxe o Fábio, né, para falar um pouquinho aí sobre tecnologias emergentes na gestão de frotas. Então, Fábio, se apresenta um pouquinho aí. Flávio que tá online hoje, né? Inclusive, posso até confundir Flávio com Fábio, né? Nome muito parecido, mas a conversa que segue. E, Fábio, se apresente um pouquinho aí, conte um pouquinho da sua história pra gente, para o pessoal que está em casa. Legal. Boa tarde, Marley. Boa tarde, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Fábio Accorsi, mais conhecido como o pai da Lorena. Tá? Olha aí. Eu sempre brinco que isso é uma coisa que nunca ninguém vai me tirar. Então, para falar um pouquinho mais de mim e da minha experiência, onde eu posso contribuir, eu atuei nos últimos 8 anos e meio fornecendo telemetria numa empresa israelense e tive aí o prazer e a oportunidade de interagir com mais de 6.000 empresas. Nos mais diversos segmentos, com as mais diversas demandas e necessidades e especificações, que cada um tem realmente a sua dor. Uhum. Eu acho que o que é muito importante é a gente sempre poder identificar a dor de cada um. Então, realmente é um tempo bastante grande aí, atuando com uma série de ferramentas, com uma série de soluções tailor-made, soluções feitas sob medidas para cada cliente, que a gente vai poder aqui com vocês hoje compartilhar e comentar um pouquinho. Perfeito. Fábio, seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas aqui. Saiba que é um momento aqui para você se sentir bem à vontade. A gente está aqui muito feliz em receber você aqui nessa conversa, tá? Então, para já introduzir um pouquinho dessa conversa, né, sobre tecnologias emergentes, ainda mais nesse cenário que a gente está aqui, né, Flávio, de final de ano. Exatamente. A gente sabe o quanto que a tecnologia como um todo ela evoluiu. Quando a gente começou aqui o podcast, a gente falava muito sobre as pessoas saírem ali de nada de gestão para uma telemetria, para ter um rastreamento no mínimo. Tem um mínimo de controle, né? Exato. Em 2024, né, que a gente já também foi falando sobre a questão de telemetria, mas também já introduzindo a tecnologia da videotelemetria. Videotelemetria. Né? 2023, na verdade. Isso. E agora a gente reforça esse ano todo a questão de segurança, a questão de câmeras de fadiga. Então, Fábio, traz aí para mim, né? Qual é a sua percepção do que mudou na gestão de frotas
com a crescente entrada da tecnologia no mercado, qual foi o impacto real, né, que você viu dentro desse tempo todo que você estava aí próximo, né, está próximo na área de gestão de frotas? Marley, o que mudou é que a gente realmente está tendo uma adesão, ainda que pequena, ela poderia ser maior, bem maior. Hoje a gente deve ter aí 5, 10% dos carros com alguma tecnologia, algum IoT que permita trazer mais informações para a segurança e tudo mais. Mas o que mudou é que realmente as empresas estão mais preocupadas, elas estão mais comprometidas, tanto com a segurança do condutor, com a sua responsabilidade com o meio ambiente, com a sua responsabilidade com os pedestres e com os demais fatores que andam em volta do veículo. Então, o que eu vejo é realmente uma preocupação maior com relação a gasto, a emissão de poluentes, a segurança do condutor e dos pedestres, porque afinal de contas, a partir do momento que você tem uma videometria, que você tem uma câmera de fadiga, que você tem um sensor de aproximação, você passa a mitigar os riscos que você tem de ocorrer um acidente. Você passa também a ter um controle melhor de como a sua frota está se comportando, o nível de emissão de poluentes que ela está trazendo. Então, isso é muito importante e passa a ser um compromisso social. O pessoal fala muito de ESG, mas se esquece, por exemplo, que a telemetria, que a videometria são ferramentas essenciais que podem ajudar justamente nesse compromisso de emissão de poluentes. Não é só comprar ou vender os créditos de carbono, mas é como controlar se realmente o que você está emitindo de poluentes está dentro do máximo que você pode, da otimização máxima da sua frota. Perfeito. Aí eu vejo ele falando sobre a quantidade de empresas que acessam a tecnologia, né? Que você entende que ainda é pouco, né, Fábio? O acesso a novas tecnologias ainda pode crescer muito mais. Pode falar. Desculpa, Flávio, eu te interromper. Pode, deve e, na verdade, é necessário. Infelizmente, não há uma conscientização, eu diria até que da parte governamental, de que há a necessidade de você ter uma maior gestão sobre as suas frotas para tudo isso. Muita gente ainda utiliza a parte de telemetria muito mais para uma recuperação do asset, do bem, uma preocupação contra roubo e furto, ao invés de se preocupar com a crescente que eu disse que vem acontecendo. Ela vem realmente acontecendo, mas ela é muito pequena. Se você pensar que a frota circulante no Brasil, não estou dizendo a frota que está no Detran, a frota circulante no Brasil é de aproximadamente 50 milhões de veículos, com uma vida útil média de 20 anos. Caramba. Ou seja, você tem veículos muito antigos aí nas ruas, veículos que quebram, veículos que emitem muitos poluentes, que dificultam por consequência das suas quebras e da sua condição precária. Às vezes se envolvem em acidentes, comprometendo vidas, que poderiam, através de toda essa telemetria e de todo esse acompanhamento, serem mitigadas ou reduzidas. Entendi. A minha pergunta foi por quê, Fábio? Eu trabalho já há algum tempo na gestão de frotas, comecei como motorista, fui para a instrução, passei pela manutenção e eu vi as tecnologias sendo introduzidas já há algum tempo, né? Eu trabalhei numa empresa de ônibus onde os ônibus já vinham na carroceria com um sistema chamado Tacodata, né? Tacomax, que fazia a medição, só que alguém tinha que ir lá para coletar essas informações. Ela não tinha condição ainda de ser enviada como feito pela telemetria. E aquilo vinha como um controle para o motorista, também apitava na hora que o motorista gerava algum problema, mas
não gerava o resultado, porque precisava contratar alguém para pegar aqueles dados, para tratar aqueles dados, para realmente mostrar para o gestor de frota o que é que estava acontecendo. Uhum. Então, eram tecnologias que os gestores de frotas compravam, pagavam, mas não obtinham um resultado prático da coisa acontecendo. E eu acho que para quem trabalha com essa ferramenta, ele enfrenta dois gestores de frota uma resistência muito grande. Justamente porque muita coisa foi feita sem que trouxesse nenhum tipo de resultado. Uhum. E hoje as empresas que oferecem tecnologias, eu não sei se você já passou por isso, eu vivencio isso constantemente. Toda empresa que oferece uma tecnologia de telemetria, videotelemetria, que já está consolidado, que outras empresas já tiveram sucesso, a gente tem que chegar nas empresas e mostrar que aquilo ali vai surtir algum efeito. As empresas ainda têm, ou gestores hoje ainda têm uma resistência que está sendo quebrada ao longo do tempo. Eu acho que isso está sendo amenizado, mas historicamente a gente tem visto que por conta de tecnologias que não funcionaram ou não foram bem utilizadas, porque a gente também tem isso, gestores que compram a tecnologia, tem tudo para dar certo, mas não tem ninguém para tocar, não tem o pai da criança para dizer que vai fazer, o que vai deixar de fazer de forma assertiva. E aí termina que ficam com medo de novas tecnologias que vão surgindo. E a gente está tendo novas tecnologias surgindo e gestores cada vez mais, e gestores que ainda têm essa barreira, esse impacto histórico que foi deixado. Você deve ter enfrentado isso algumas vezes, e como é que você vê que a gente pode quebrar esse tipo de barreira? Flávio, um excelente ponto que você colocou e eu concordo com você. A forma da gente quebrar essa barreira é ajudando e colaborando com o gestor de frotas e mudando um pouco o perfil. O que eu quero dizer com mudar um pouco o perfil? Como você muito bem colocou, você tem uma série de dados. Você não tem informação. Os sistemas lhe dão dados que precisam ser trabalhados. Exato. E a necessidade que eu vejo é justamente de que os sistemas, com a evolução que eles vêm tendo, eles passem a não mais dar dados, mas eles passem a dar informações e sugestões, na verdade. Porque informação, às vezes, ela é muito complexa de se dizer que é uma informação. Uhum. Mas a partir do momento que você conseguir trazer e dar recomendações ao gestor de frotas, facilitar a vida do gestor de frotas, ao passo de que ele não tenha que trabalhar os dados, e sim trabalhar a informação, ela é o próximo caminho. Ela é a necessidade. É você poder qualificar as pessoas também que estão trabalhando os dados, para que elas saibam aonde elas querem, o que elas querem buscar e aonde elas querem chegar. Porque o grande problema também é esse. Muita gente às vezes vem e fala assim, olha, eu quero telemetria. Tá, mas o que você quer de telemetria? Eu quero telemetria. Eu quero tudo. Como eu comentei, pois não? Eles falam, eu quero tudo. Quer tudo, mas não sabe o que fazer com tudo. Não sabe o que fazer. Quando chega o tudo, não sabe como direcionar o tudo. Exato. Exatamente. Esse é o grande problema. E a gente não pode esquecer que controle de velocidade é telemetria, geolocalização é telemetria, roteirização é telemetria, controle de entrada e saída nos pontos de chegada é telemetria, controle da jornada de trabalho, o tempo que o condutor está lá é telemetria. Você ficar verificando, eu tenho como vocês comentaram, muito bem colocaram, eu tenho uma videometria. Tá bom, beleza. Então você tem lá 50, 60 alertas de que o condutor estava falando ao celular durante a condução. Poxa, esse é um alerta muito claro de que ele pode não ter se envolvido em nenhum acidente, mas a possibilidade dele se envolver num acidente é muito importante. Então, poxa, olha, se você tem um número de alertas tão excessivo com relação ao uso de celular ao volante, o que você pode fazer?
como você pode orientar o seu condutor, como você pode convencê-lo de forma pelo emocional, porque a gente não adianta, a gente só consegue convencer uma pessoa pelo lado emocional, da necessidade dele voltar são e salvo para casa porque ele tem uma família para sustentar, para dar um suporte. Uhum. Entende? Então, essa é a questão, a orientação, inclusive para o gestor de frotas, como abordar determinadas situações. Porque, infelizmente, às vezes, e você foi motorista, Flávio, talvez você possa me dizer isso, mas muitas vezes, quando você fala de colocar uma tecnologia, a pessoa está só preocupada, estão vendo onde eu estou. E o que estou fazendo? Estão querendo me controlar. O conflito na cabeça do motorista é isso. Nós estamos querendo fazer com que a vida dele seja melhor, que a gente está preocupado com a segurança dele. Entendi. Perfeito. Mas o dilema na cabeça do motorista é essa mesmo. Né? Que está sendo monitorado, que está sendo perseguido, que isso é só para ver o que ele faz de errado, que vai invadir a privacidade, algo nesse sentido. Então, são dilemas que a gente precisa dirimir, e que os gestores de frotas precisam enfrentar. Exato. Aquela coisa de humanizar a tecnologia, né? Que a gente sempre fala aqui. Perfeito. E eu queria até entrar num ponto, Fábio, que eu acho que a gente tocou um pouquinho aqui de forma superficial, mas eu queria entrar um pouco mais, que a gente cita, né? Pô, eu quero tudo, mas não sei usar tudo. Não sei fazer com tudo. Né? A gente tem essa questão de uso da tecnologia muito forte. Nem todo mundo sabe usar tecnologia, nem todo mundo sabe usar dados, nem todo mundo sabe ler dados. E aí, Fábio, eu vou te fazer 2 perguntas aqui, que a primeira é: quais barreiras tecnológicas e culturais, né, você teve para entender, no caso, oferecendo, né, a telemetria, quais barreiras tecnológicas e culturais você viu que era realmente algo comum na área de gestão de frotas, dos gestores de frotas, e como você diria que um gestor de frotas deveria começar, né, para se introduzir nessa questão das tecnologias, saber utilizar bem as tecnologias? Até porque tem aquele dado do mercado que fala que 90% dos gestores de frota, 80%, né? 80% cai de paraquedas no setor, vieram de outros setores correlatos. Eram bons motoristas, eram bons instrutores, né? Trabalhava bem no RH e começou a tomar conta da frota e assim sucessivamente. Era do financeiro. A galera que vai sendo colocada ali na área de gestão de frotas. Colocado na área de gestão de frotas e aí lida agora com esse ecossistema gigantesco. Perfeito. Bom, ótima pergunta, Marley. Vamos falar com relação à questão da limitação tecnológica. O problema da limitação tecnológica é que, na verdade, você tem uma questão muito realmente da quantidade de dados que são geradas. Você tem uma geração de dados muito grande, você tem muitos dados para trabalhar, e aí você transformar estes dados em informação para tomar decisão requer um trabalho muito forte. Então, esse é o primeiro problema da tecnologia. É muita informação, é muito dado para que você possa conseguir transformar esses dados em informação. Nós temos também um problema de infraestrutura no Brasil, a comunicação. Muitas vezes você não consegue ter a solução, a informação em tempo real. Você consegue ter ela posterior, porque a tecnologia, os equipamentos, eles acabam possibilitando você o armazenamento do histórico e o descarregamento a posterior. Mas mesmo assim você tem uma dificuldade muitas vezes de não conseguir acompanhar em tempo real, porque você não é uma questão da telemetria, não é uma questão do hardware que está lá, é uma questão de cobertura. Quem aqui nunca ficou sem celular em algum lugar por onde estava andando, não é? Quem é que nunca teve que fazer às vezes um reboot no sistema, no seu hardware, porque o sistema travou, e muitas vezes essa travada no sistema, essa travada do hardware, ela é oriunda de um problema de infraestrutura, de tanto que essa comunicação acaba flutuando e falhando.
Então, um dos grandes problemas é realmente a quantidade de dados para você transformá-la em informação. Essa é muito importante e é a que eu acho que é a principal. Você me fez uma outra pergunta, você pode me relembrar, por favor, só para eu não perder aqui o... Era como você acha que um gestor de frotas deveria começar para ele aprender a utilizar todos esses dados que são gerados, né? Basicamente. Eu acho que o primeiro passo é o gestor de frotas entender tudo que a ferramenta pode dar para ele. Né? Muitas vezes você tem lá uma Uzi, né? Você tem um jato e você está usando ele como um teco-teco. Sim. Você está usando ele como um revólver 38 quando você tem uma metralhadora. Então, compreender todos os recursos que as ferramentas dão e como você pode otimizá-la é muito importante. A gente não pode esquecer, né? O pessoal vai na academia todos os dias e treina os músculos, não é? Exato. Veja aí você, Marlon, um rapaz fortão, bonito aí. Você vai na academia todos os dias e treinam. E as pessoas têm que entender que elas também precisam treinar a avaliação, a compreensão dos dados e das informações que elas pegam, para que elas possam a cada dia tirar mais proveito disso. Se você tem uma ferramenta e se você usa ela apenas uma vez por dia, se você não entende todos os relatórios que ela pode te prover, se você não entende todas as informações que ela pode te dar, você acaba não tirando o máximo. É que nem você ter um usuário de Excel. Ok, você sabe, eu sei fazer a fórmula, eu pego a célula A mais a célula B, coloco A mais B, eu vou ter o resultado da soma. Mas isso é muito básico. Você sabe fazer uma macro, você sabe fazer uma regra, entendeu? A mesma coisa acontece com o sistema. Então, entender o sistema, pegar o seu fornecedor de telemetria, compreender cada vez mais o que o sistema pode lhe dar, o que ele pode automatizar, quais são os alertas que ele pode te dar, quais são os relatórios que ele pode te gerar. É muito importante que o gestor de frotas tenha conhecimento de tudo que a ferramenta pode possibilitar a ele. E, infelizmente, o histórico diz que muitas vezes você tem gente usando, às vezes, uma vez por mês a ferramenta. Sim. Não há como você se lembrar sempre de tirar todas as informações da ferramenta, mesmo que ela seja autoinformativa, que ela seja... o pessoal diz, olha, é tudo muito... Você pega o celular, ele é muito... Me fugiu a palavra aqui, né? Mas ele te induz intuitivo. Você tem. Mas mesmo assim, entendeu? Você acaba não usando todos os recursos que a ferramenta te dá. Então, entender o que a ferramenta te dá, estar próximo do seu fornecedor, compartilhar com ele quais são as suas dores, o que você está buscando fazer, sem uma preocupação de ser julgado, ou de ser criticado, ou de ser colocado numa segunda condição, ela é muito importante também no meu ponto de vista. Perfeito. Você deu um exemplo excelente, que é o exemplo do Excel, né? As pessoas... Tem gente que usa o Excel para colocar ali uma informação numa célula... Fazer conta. Fazer uma tabela, né? Tem gente que já sabe mexer ali um pouquinho nas fórmulas. Exato. E tem gente que usa ali como se fosse até um sistema de gestão. Né? Faz um BI, faz um dashboard. E eu gostei muito desse exemplo, Fábio, porque realmente mostra que o nível de maturidade, o quanto que você deve conhecer de gestão de frotas é importante para que você use a tecnologia da melhor forma possível. Não é só implementar, né? Tem um lado humano que ele é muito importante nesse aspecto de, beleza... Tem um monte de informação, mas eu preciso primeiro filtrar o que é informação relevante para a minha realidade naquele momento, né? O que é que eu vou fazer com aquela informação, né? O que aquela informação está me dizendo, primeiramente. O que é que a informação está dizendo? Está me dizendo. O que é que eu vou fazer a partir daquela informação, né? E como é que eu vou acompanhar isso depois também. Isso. Porque é importante que a gente tome ações baseadas em dados, mas depois acompanhe para ver se essa ação está realmente sendo efetiva, né? Porque a gente vai lá, beleza, tem um indicador de evento de uso de celular crescendo
beleza, vou aqui implementar minha política de frotas, não pode usar mais celular, né? Isso. Se usar celular vai ter uma certa punição, mas depois esse número vai estar caindo? Não, é uma série de consequências, Marley. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente tem que ter muito claro que a tomada de decisão vai ter lá suas consequências. Imagine, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que eles me pediram, a gente precisa fazer bafômetro. Então, a gente tinha que fazer o teste do bafômetro com os motoristas. E eu fiz uma pergunta antes da gente iniciar o trabalho, né? Porque eu sabia o que é que ia acontecer depois. A pergunta é, certo, eu faço, mas quando a gente flagrar o motorista que bebeu e dirigiu, qual vai ser a consequência? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Não existia ainda uma política de contra o álcool bem definida, né? Pegou, não vai dirigir, mas já tem motorista. Quando eu for fazer o bafômetro, vai ter motorista reserva para quando a gente tirar aquele motorista da rota, o outro motorista poder assumir? Ninguém tinha pensado nisso ainda. Então, assim, é pensar na série de consequências que pode haver. O motorista vou começar a flagrar o motorista que está pegando o celular. Peguei, dei ali uma advertência por escrito, dei a suspensão de 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o próximo passo é demissão. A empresa está preparada para demitir realmente? Porque demitir é custo. Exato. Demitir gera custo. A empresa vai realmente demitir o cara ou a gente vai passar até a última fase e depois não vai ter a condição de demitir? Então, é uma série de consequências que o gestor de frotas... Porque quando a gente fala de dados e informações, a gente está pensando naquilo que está chegando até nós. Sim. Aí a gente vai pensar naquilo que a gente pode fazer. E quando a gente pensar naquilo que a gente pode fazer, o gestor já tem que ter em mente que ele precisa entender qual vai ser a consequência disso lá na frente. Qual vai ser o impacto dentro da empresa, o impacto para o financeiro, o impacto para a operação, porque aquele motorista vai estar fora de operação, fora de escala, e eu vou ter que ter outro motorista para substituir, porque a operação não para. O setor de transporte ele é muito dinâmico, a entrega tem que acontecer, o transporte tem que acontecer. Então, qual o impacto que isso vai gerar? E a empresa tem como suprir esses impactos, né? Então, essas consequências também são geradores de medo. Sim. Né? Fábio deve ter passado por isso em algumas implantações, que até a pessoa tinha a informação, ele tinha um dado, transformasse isso em informação, sabia o que fazer, mas muitas vezes ficava preso sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, porque a consequência não era absorvida. Você está coberto de razão, Flávio, e eu acho que isso é muito importante. E aí a gente passa, né, por um caminho bastante difícil, complicado, mas ele vem atrelado a gente entender também que por isso é muito importante nós termos uma gestão, uma liderança que valorize também os condutores que fazem as coisas de forma correta. Eu sempre disse para os gestores de frota o seguinte: você nunca consegue conduzir, você nunca consegue... se você tiver... Quem tem cachorro? Eu tenho um cachorro. É uma filha para mim aqui, a minha doguinha Cookie. Se eu brigar com ela e se eu só criticar quando ela faz coisa errada, ela não vai lá fazer o cocô e o xixi no tapetinho. Mas toda vez que eu apremio, porque ela vai lá e faz o cocô e o xixi no tapetinho, e eu vou lá e dou um petisco para ela, ela acaba se conduzindo a fazer aquilo. Então esse é um ponto muito importante também, que é a gente não só se preocupar na gestão no que tange ao problema quando ele ocorre ou as dificuldades, mas a gente passar a premiar e a valorizar o condutor que vai bem. Sim. Para que o outro se sinta incentivado a ir também bem. Você falou, eu tenho casos de clientes que geraram, por causa do controle, como você consegue controlar o excesso de velocidade na via, muitas empresas implementaram a carteira de habilitação virtual.
Isso. Olha, você não tomou uma multa, mas se você tivesse sido. Se toda vez que você excedeu a velocidade da via tivesse lá um fiscal e você tivesse sido autuado, você teria perdido a sua carteira. Tipo um simulado. Então eles fazem esse jogo internamente para mostrar pro condutor que ele perdeu a sua carteira, ele teria perdido a sua carteira se ele tivesse sido abordado por uma fiscalização. Por um outro lado, também eles tinham a premiação de todos os condutores e se dava um foco maior naquele condutor que, olha, poxa, você saiu de uma nota 80 para uma nota 90, você foi o melhor condutor do mês, você foi o condutor que menos consumiu combustível porque que teve uma maior otimização do quilômetros por litro dentro das suas condições, porque a gente sabe, uma operação rodoviária é diferente de uma operação urbana. Mas você consegue identificar o condutor que está com uma operação urbana de uma operação rodoviária. Você colocou muito bem, né, Flávio, a questão do ônibus. O que acontece? Você pode ter uma linha de ônibus na qual o seu ônibus vive lotado e você tem uma linha de ônibus ao qual o seu ônibus não vive tão lotado. Então, obviamente, um ônibus que tem uma maior utilização, com mais gente dentro, ele vai ter 1 km por litro diferente. Sim. E a gente mostrar para eles que a gente sabe que isso está acontecendo e valorizar essas diferenças essas diferenças e os premiar de acordo com a performance, também é muito importante para que eles vejam que a ferramenta está trazendo para eles benefício e não só controle. Perfeito. Mas são análises bem profundas, né? Com relação ao consumo de combustível, por exemplo, o IPK nas empresas de ônibus, o índice de passageiro por quilômetro é um dos que interfere no consumo de combustível, né? Assim como a velocidade média. Sim. Ele falou do trânsito rodoviário e urbano, que são trânsitos que fornecem uma velocidade média diferente e isso interfere também na questão do consumo do combustível. Interfere na segurança, porque geralmente os acidentes em perímetro urbano são acidentes menos graves, porque a velocidade termina sendo menor, já nas rodovias são acidentes mais graves, então a identificação de como tratar a segurança em cada setor desse é diferente. É diferente. E o gestor de frotas precisa entender. Hoje eu fico observando assim, a minha expectativa é que o gestor de frotas consiga ter. É por isso que eu amo esse espaço aqui. Porque um gestor de frotas que nunca, às vezes nem habilitação tem, né? Um gestor de frotas que às vezes nem habilitação tem, Sim. ou tirou a habilitação somente para ele mesmo se deslocar para o trabalho, ele não tem ideia da vivência de um profissional que vive 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas dirigindo, 10, 12 horas dirigindo, e o fato dele não ter essa vivência, não saber a vida do profissional ali, muitas vezes gera o conflito com os profissionais. Ele quer fazer a coisa certa, mas... Não tem empatia, né? Não tem empatia, ele não vivencia aquilo ali. Ou até mesmo a própria empresa tem os seus reveses também. Pois, não é para atender o celular, mas quem está ligando é a própria empresa que está ligando, né? Os próprios... É o setor de tráfego que está ligando, é o mecânico que está ligando, sabe? E isso gera um monte de conflito na cabeça do condutor. E isso precisa ser tratado internamente pelos gestores. Então, são tantas situações que o gestor de frotas ele precisa realmente se envolver, tanto na operação, quanto na manutenção, quanto no setor financeiro, para saber como é que é a vida da operação dele completa, né? Porque isso vai gerar impacto no trabalho dele. Isso só vai fazer com que ele cresça no trabalho, com que as informações que ele recebe ali das tecnologias comecem a fazer sentido. Sim. Esse é o ponto que eu queria entrar, é que o Fábio ele mencionou muito bem que às vezes você tem um jatinho, né? Uma bazuca para matar uma barata. Exato. E aí você acaba subutilizando, né? Eu acho que é um ponto fundamental, e aí eu acredito que Fábio já deve ter visto isso muitas vezes, o cliente, o transportador, enfim, a pessoa, o frotista, tem a ferramenta, ele tem a telemetria. Quem não tem telemetria, isso aí você tem que fazer isso para ontem, já aderir essa telemetria, né? Mas às vezes a pessoa tem,
e ela está lá olhando para um monte de informação, como o Fábio falou, né, dados infinitos, mas não sabe o que cada indicador que está sendo mostrado ali impacta no processo dele. Não vai ser à toa que uma empresa, tal como a Infleet, por exemplo, que oferece telemetria, vai estar lá colocando o indicador para ser acompanhado, se ele não for relevante ou se ele não tem algum tipo de impacto na operação da pessoa. Então, às vezes, ela tem lá a ferramenta, tem um jetinho e usa como teco-teco, né? Como essa analogia que Fábio fez. Isso. E acaba não entendendo por que aquele indicador está me mostrando isso. Por que eu tenho esse indicador aqui? Se ele, entre aspas, na concepção da pessoa, da ignorância da pessoa, né? De não saber ainda, acaba achando que é irrelevante, né? E às vezes até termina culpando a própria ferramenta. Exato. Achando que ela não está transparecendo, né? Não faz o que prometeu fazer, por exemplo. Né? Quantas vezes o Fábio não deve ter ouvido falar isso, mas a ferramenta não está entregando aquilo que você disse que ia entregar porque ele não consegue acessar a informação que os dados estão mostrando. Uhum. Verdade. Eu quero aproveitar até aqui para fazer um comentário, se vocês me permitem, viu? Com certeza. Pessoal que está assistindo o podcast, olha, vocês têm aí uma pessoa conduzindo e uma pessoa participando, para a gente dizer assim, né? Que conhecem do negócio. Então, realmente, vocês estão de parabéns pela forma como vocês têm conduzido, porque a conversa realmente está sendo muito boa. E eu não vou deixar para fazer um elogio só no final, não. A gente tem que fazer durante também. Opa, obrigado. E você obrigado. tem razão. Você tem razão, Flávio. É aquilo lá. Né? A pessoa, às vezes, não sabe como usar, ela não se preocupa em entender como usar. O Marley colocou muito bem. Mas eu não estou preocupado com a segurança, né? Você tem lá um KPI e o cara fala assim, eu não estou preocupado com isso, eu não estou nem aí para isso não é meu foco. Até a hora que acontece um acidente. Até a hora que alguém... E aí ele vai dizer, poxa, a ferramenta não me ajudou. Você tinha o KPI lá, você tinha a informação, você foi muitas vezes alertado sobre o risco que você tinha, mas você não achou que não era importante em virtude da recorrência. Porque a gente, é o que eu comentei, no fundo, às vezes você vai ver a quantidade de acidentes, ela é muito baixa, percentualmente falando. Só que às vezes um acidente ele pode comprometer, ele vai, primeiro, comprometer a vida de um condutor, comprometer a vida de um pedestre, comprometer a vida de um terceiro que está num outro veículo, vai comprometer a imagem da empresa, vai gerar um custo altíssimo, um custo emocional. Você já pensou? Qual é? Você tem uma frota, você é um frotista, você é um gestor de frota, tá? E você poderia ter ajudado a mitigar um acidente que gerou uma morte. Poxa, quando você tem lá a ferramenta, quando você tem lá a possibilidade de fazer, é claro que nada é preciso, nada é 100%, não é verdade? Se nem Jesus agradou 100%, você imagina uma ferramenta ou uma decisão que você toma. Mas você fazer o máximo que você pode, otimizando o máximo que você pode as informações, você vai ter uma tranquilidade melhor, como eu disse, do seu compromisso com a comunidade, com os seus condutores, com a sua empresa e tudo mais. Fábio, eu não sei se você compartilha da mesma mensagem que eu quero passar aqui, mas acredito que sim. Mas é que o gestor de frotas, talvez hoje, ele não saiba o quão abrangente e profundo é o trabalho dele. Deveria ser, ao menos, né? Se a gente for pegar aqui e fazer uma retrospectiva, principalmente desse ano, não vou nem botar desde o início do podcast. O quanto de tema diferente que a gente já trouxe aqui é muito diverso. A gente tá há 2 anos trabalhando. Pois é. E não falta... não falta tema, não falta assunto. Não falta assunto. Então a gente pega aí financeiro, segurança do trabalho, gestão de pessoas, psicologia, né? Manutenção, abastecimento, pneus, vai indo várias coisas. E eu sei que por mais que
a empresa não te valorize, seu salário não seja dos melhores, né? A estrutura também não seja das melhores, porque eu sei que muitos gestores de frotas aí carrega a gestão da frota sozinho. Tá na sala, naquela sala lá do canto. Exato. Com o monitor, só olhando com o monitor com um monte de informação para ele tratar, e que muitas vezes ele chega com a informação dizendo que determinado veículo está com algum problema. Já foi trazido para ele pelo motorista e a manutenção ela demora de ser feita. Exato. E é tardia, não tem que estar operando. Então, assim, é uma série de situações que aborda, né? Então, por mais que o gestor de frotas ele não tenha o reconhecimento dos outros para com ele, é importante que ele tenha essa autoafirmação, saber o quão profundo é o trabalho dele, abrangente, para que ele se capacite, para que ele consiga também mostrar o resultado dele e fazer exigências para a estrutura melhorar, remuneração melhorar, né? Sim. Porque, vamos lá, além disso ainda tem a questão de que um trabalho que ele deixa de fazer, como o Fábio já orientou, pode resultar em um acidente. Pode resultar em um acidente, Uma vida perdida. Uma vida perdida. Eu já vi empresas fechando por conta de acidente, acidentes que foram graves, muitas mortes, e a empresa não teve condição de se sustentar depois disso. Exato. Acidentes que deterioram a imagem de uma empresa. Exato. Nesse sentido. Tem carrega marca. Carrega marca. Patrimônio. Marca. Aí está lá a pressão sobre os motoristas. Sim. Vamos lá. A pressão da operação sobre os motoristas. Tem hora para chegar. Tem hora para entregar e tem hora para chegar. Aí o motorista vai lá e excesso de velocidade, como o Fábio falou. Aí tá lá um monte de alerta de excesso de velocidade. Quando o gestor de frotas, que quer fazer a coisa certa, vai lá e fala com o motorista vai lá e devolve. Não, mas o pessoal está me pressionando para poder entregar, ou eu só estou conseguindo entregar porque eu estou excedendo a velocidade. Sim. Aí o gestor de frota vai lá na operação, conversa com a operação e a operação falou, mas esse é o contrato, a gente tem que cumprir o contrato. Aí o gestor de frotas começa a deixar aquilo ali como... Começa a acontecer como normal. Como normal. Aí vai vindo alerta de velocidade, alerta de condutor usando o celular, alerta de distração. E como é relativamente baixo, né, o índice de acidente por quilômetro rodado, quando a gente vai ver, ele vai deixando as coisas acontecerem até que acontece. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Nunca acha que vai acontecer com a gente até que acontece e aí não ignora os sinais. Existem até estudos que são comprovados que todo motorista que comete infrações de trânsito repetidamente, ele se envolve em acidente tempo depois. Na verdade, o estudo foi ao contrário. Pessoas que se envolveram em acidente, eles tinham cometido infrações de trânsito. Sim. E isso é recorrente. E Fábio, o que você acha aí? A sua percepção ela é essa? Os gestores de frotas não têm a profundidade do entendimento do trabalho deles? Ou muitas vezes a empresa também não valoriza o trabalho dele e ele já fica, né? Pô, não tem por que eu me esforçar desse jeito. Como é que é para você? É mais um empecilho do que propriamente incentivo, né? Exato, exatamente. Eu acho que a gente tem que ser muito justo com o gestor de frota. O gestor de frotas, ele faz às vezes um trabalho inglória. Tá? Tem pouco recurso, tem pouca autonomia, como o Flávio colocou, não é verdade? E são perdão, são uns heróis, porque realmente tem muita dificuldade, muita coisa muita barreira para transpor. Como o Flávio falou, e aí agora? Mando o cara embora, não mando? O que adianta eu ficar... dizendo que o cara está excedendo a velocidade, se alguém vem e diz para mim que eu tenho o tempo do contrato para entregar, né? E aí o que a gente tem que agradecer é a resiliência desses profissionais e talvez mudar a abordagem, né? Ou seja, se esse cara estivesse andando na velocidade correta, quanto estaria consumindo de combustível? Porque o excesso de velocidade, ele traz um desgaste maior de pneu, porque as frenagens são mais bruscas. Ele traz um consumo maior de combustível, porque ele está andando com um RPM mais acima. Ele tem um número de acidentes que aconteceu. Então, talvez, muitas vezes,
abordar o tema de uma forma diferente. Fazer um estudo mesmo teórico para mostrar, olha, se eu estivesse andando aqui a 60 km por hora, com um RPM de menos de 2.000 giros de RPM, eu estaria consumindo 10 por litro e não 6 por litro, como que acontece. Eu não teria gasto R$2.000 de manutenção com o veículo no mês, teria gasto 1.000, entendeu? E tentar, com base, transformar estes valores, essa situação, numa situação, valorizar, né? Vou fazer o famoso ROI que o pessoal fala, o retorno do investimento, para argumentar com a empresa, porque com relação ao que eles podem fazer e não apenas exigir do condutor que ele dirija mais rápido, que ele dirija mais horas por dia, porque depois esse condutor também vai entrar com um processo contra a empresa porque não está sendo cumprida a jornada de trabalho, por causa do assédio moral, porque ele está preocupado, ele está lá sendo bombardeado para entregar a coisa dentro do prazo, como o Flávio muito bem colocou. Então, eu entendo que o que o gestor de frotas precisa, ou poderia fazer, né? Precisa não, porque cada um... Quem sou eu para dizer o que cada um precisa fazer, não é verdade? Mas a minha recomendação é que se dê uma focada maior em justamente pegar esses dados que você tem da telemetria e começar a mostrar, olha, se eu tivesse menos excessos de velocidade, eu teria uma melhor performance de quilômetros por litro. Se eu tivesse menos frenagens bruscas, eu teria um melhor custo de manutenção, entendeu? Se eu tivesse menos frenagens bruscas, porque tem um acidente fatal, que às vezes acaba acontecendo com uma vítima, mas você tem os pequenos acidentes, os pequenos abarroamentos, sabe? É um ralado aqui, é uma massadinha lá. Deterioração do veículo. Eu acredito muito que a forma de abordar, ela precisa, né, de repente, sofrer alguma mudança. Você precisa buscar outras alternativas para tentar convencer a empresa. Mas realmente é um trabalho muito inglório. Você vê, às vezes, o cara tem 700, 800 carros, um gestor de frota, 2 pessoas de gestão. Tem um lá, cara cuidando de cartão combustível, um cara cuidando de telemetria para uma frota de 800 carros. E você quer milagre? Não tem braço para fazer tudo, entendeu? Sim. A ferramenta ajuda, mas a ferramenta não vai lá e coloca, às vezes, na cabeça do cara como o cara tem que fazer. Por mais que o gestor de frotas está ali buscando transformar os dados em informação, como é que ele vai lá e executa se mal ele consegue tempo para analisar os dados? Se mal ele consegue tempo para poder buscar. Então, eu acho que o gestor de frotas é uma função que ela vai sofrer com o tempo, ela vai ser mais qualificada. Qualificada é que eu quero dizer mais reconhecida, porque a necessidade do ESG, a cobrança, por isso que eu falo. O pessoal fala, olha o ESG, vamos trocar os carros a combustão por carro elétrico. O pessoal acha que é só isso. Não é só isso. Tem uma série de fatores que estão por trás. Uma gestão bem feita, uma gestão de uma frota melhor realizada vai trazer uma otimização de entrega, como o Flávio colocou, muito melhor. Vai trazer um trabalho de roteirização que você pode utilizar ali, o controle para entender por que você tem, de repente, você vai fazer uma entrega num local, você gasta 15 minutos e num outro local você gasta 2 horas. Por que eu estou gastando 2 horas para fazer uma entrega num lugar X e no outro lugar estou gastando 15? Eu estou falando de uma situação que eu já vivi, estou falando para o pessoal falar, mas produtos... Não, eu não estou falando de produtos diferentes, eu estou falando, por exemplo, de abastecimento de posto de gasolina. O cara vai lá, ele vai abastecer X mil litros, ele gasta 15 minutos num posto de gasolina. No outro, ele gasta 2 horas. Por que ele está gastando 2 horas naquele posto de gasolina e por que no outro ele está gastando 15 minutos? O que acontece? Por que isso aconteceu? O uso do veículo fora do horário de trabalho. O uso do o veículo estando numa situação de ociosidade.
Quais são os benchmarks? Às vezes as empresas também têm essa dificuldade de entender, poxa, como é que... a minha frota, um carro meu anda 1.000 quilômetros por mês, e o do concorrente que faz a mesma coisa anda 2.000. Por que ele tem, entendeu, uma utilização mais ótima do veículo? Porque, teoricamente, se ele está andando, pensando em entrega, se ele está andando 2.000 quilômetros e outro 1.000, é porque ele está fazendo mais entregas, ou se nós estamos falando aí, vou dar um exemplo das empresas de manutenção de rede de telefonia celular. Se o cara está atendendo 10 OS por dia e o concorrente dele está atendendo só 5, é porque ele tem alguma coisa ali. E a gestão de frotas ajuda muito isso na operação, como o Flávio muito bem colocou. Isso vai trazer muitas benesses, mas precisa deixar o gestor de frotas trabalhar, precisa reconhecer, dar ferramentas, dar formação e, principalmente, dar autonomia, como o Flávio muito bem colocou. E fora que tem muito gestor de frotas que quer que faça tudo isso sem ferramenta. Ainda tem esse abençoado. Tem um abençoado que quer que faça tudo isso sem ferramenta. Aí o Fábio falou, tem que dar ferramenta mesmo, porque as ferramentas fazem com que ele consiga mostrar. O que antes a gente só olhava o montante, a ferramenta faz com que eu consiga mostrar. Só está acontecendo a redução do consumo de combustível, porque ele tem uma operação melhor. E a operação melhor está sendo mostrada aqui, que era assim antes e agora é assim. Né? A manutenção melhorou porque antes a operação trabalhava dessa forma e agora estão trabalhando dessa forma. E aí eu consigo mostrar através da ferramenta, através da tecnologia. E novas tecnologias estão surgindo, né? Com certeza. Novas tecnologias emergentes. Cada vez mais a tecnologia está evoluindo. Antes nós tínhamos uma telemetria que abordava dados muito simplórios. Hoje é uma telemetria bem mais avançada, que pega uma quantidade de dados do veículo gigantesca, né? Avançando não só para telemetria e dados, mas para a imagem. Então, nós temos aí uma gama de tecnologias que tem evoluído muito. Exato. E quando a gente fala sobre tecnologia, né, é importante que o gestor ele tenha a ciência do que... Vamos lá, vamos ser pragmáticos aqui, já é uma dica para o gestor, eu diria. Senta, mostra... Na verdade, faça você, né, o seu trabalho primeiro. Elenque tudo que você é responsável. Tudo que está debaixo do seu guarda-chuva. Que é esse ponto aqui que a gente fala o tempo todo. Segurança, abastecimento, manutenção... né? Gestão de pessoas, enfim, coloca tudo no papel e mostra para sua direção, para o seu supervisor, não sei, quem for seu superior, né? E fale, olha tudo isso aqui. Como é que eu vou trabalhar tudo isso de uma forma boa, de uma forma profunda, trazendo resultados se eu não tenho uma estrutura, né? Se eu não tenho uma estrutura, que eu falo não só de tecnologia, tá? Não é só sobre aplicar telemetria, porque também quando você aplica a telemetria, você tem que ter uma visão para ela e como o Fábio falou, você não vai ter tempo para olhar porque você está olhando por diversas outras coisas. Isso. A estrutura que a gente fala é o quê? Equipe, remuneração, né? Então, enfim. Boa vontade, processo, exato. Incentivos, né? Quando a gente fala ali para incentivar os motoristas também, porque a gente precisa colocar o motorista no mesmo time do gestor de frotas. A gente sabe que tem essa guerra aí, às vezes velada, às vezes bem exposta, né? Mas a gente precisa fazer com que esse movimento aconteça de gestor e motorista do mesmo lado. Isso. Né? Não vou falar contra, né? Mas a direção, mas sim se juntando forças para buscar melhorias, otimizar a operação, mostrar também para o diretor que a gente precisa de investimento, a gente precisa crescer aqui algumas coisas. Então, esse que eu diria que é até um dos principais pontos aqui que o gestor de frotas pode já começar a fazer para ele otimizar a gestão dele. Depois disso, coloca o seu diretor para assistir um podcast nosso. Seguir Fábio no LinkedIn. Pois é, rapaz, pois é. Hoje nós temos uma gama de informação
mais democrática, Mais no caso, democrática, né? exato. Hoje Antes era muito difícil. Antes era muito difícil, hoje já não é tão difícil assim. As empresas de gestão de frotas, elas têm aí seus blogs, né? A Exato. Inflit tem um blog, a gente está com esse podcast já há 2 anos, com diversos temas, vários convidados, a gente elencou aqui alguns. Mas se você for lá no canal do YouTube, você vai ver que tem uma gama de informação gigantesca, né, convidados que falam sobre as suas expertises, suas experiências. A gente elencou por setorização, né? A gente setorizou alguns episódios falando sobre mineração, falando sobre frigorífico, né? Transporte rodoviário. Então, a informação ela já está sendo difundida, né? Esse benchmark ele está acontecendo de maneira mais abrangente. A tecnologia ela está avançando, então você pode escolher a tecnologia que mais se adequa à sua necessidade. Se precisa de roteirização, os roteirizadores estão cada vez mais eficientes, né? Se precisa de telemetria, a telemetria ela já evoluiu. Se precisa de videotelemetria, ela está aí para gerar segurança de 2 canais, 3, 4, 5 canais, né? Então a tecnologia ela está evoluindo cada vez mais. O gestor de frotas hoje ele tem como escolher a ferramenta, tem como ter ferramenta para o que ele precisa, né? As empresas elas podem observar o que é que está acontecendo dentro da sua empresa, entender a dor, aquilo que o Fábio falou lá no início. Qual é a minha principal dor? Eu preciso roteirizar melhor. Tem roteirizador. Eu preciso controlar e monitorar o comportamento do motorista. Tem como fazer isso? Eu preciso que o meu cliente final tenha acesso à informação. Tem como fazer isso também. O cliente final pode estar rastreando a encomenda dele. O cliente final pode estar rastreando o veículo que ele vai pegar, que ele vai acessar. Então, assim, eu vou entrar no veículo e preciso que os colaboradores se identifiquem dentro do carro. Eu preciso saber quem são os colaboradores que estão entrando. Tem identificador, tem tudo. Tem tudo. Hoje a tecnologia evoluiu de maneira fantástica para que o gestor de frota tenha todo tipo de informação para sanar a dor do gestor. Perfeito. E Fábio, eu queria que você deixasse um recado final também aí pro nosso ouvinte. É rápido hoje. Muito rápido. Para quem tá ouvindo não sente, né, essa velocidade, mas aqui foi rápido demais. Fábio, deixa um recadinho final aí para o gestor de frotas que está nos ouvindo, né? O que é que ele pode fazer de diferente? O que é que ele deve olhar também, principalmente que a gente já está agora aqui em final de ano, né? Final de 2024, o que é que ele tem que olhar para 2025? Então, deixa um recadinho final aí para o nosso ouvinte. Bom, primeiramente eu quero parabenizar todos os gestores de frota, né? Eu acho que eles são heróis e que eles realmente não sabem, às vezes não têm a noção da importância e da relevância que a função tem, principalmente no que tange a vidas. Porque como a gente disse, os acidentes acontecem de forma muito pontual, mas eles têm uma responsabilidade muito grande com as vidas, eles têm uma responsabilidade muito grande com o meio ambiente, e é muito importante que cada um entenda a sua dor. Que cada um foque na sua dor. Às vezes, quando a gente quer fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. E a minha dica, né, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu diria para o gestor de frotas: foque-se em uma coisa para você resolver aquele problema e mostrar economicamente para o seu gestor o resultado que você trouxe, seja controlando o perfil de condutor do seu condutor, seja você analisando a ociosidade da sua frota, mostrando alguma coisa e quantificando esse resultado, ou pelo menos estimando o quanto o trabalho que ele está fazendo está trazendo de retorno para a empresa. E posso dizer, também se fosse dar uma dica para o gestor de frotas, passe a usar a inteligência artificial. Você tem muito dado que hoje, se você fizer um prompt correto, se você pegar os dados que você tem, se você tem dificuldade, não tem tempo, e se você fizer um prompt correto, que é uma descrição exatamente do que você quer com os dados que você tem, quais são as recomendações,
usando a inteligência artificial, vai poder ajudar muito a você a otimizar o seu trabalho e trazer resultados melhores. Perfeito, eu acho que é esse o recado final aí, além de parabenizar vocês aí, o Flávio, Marley, pela brilhante condução do episódio, a Inflit pela iniciativa. Podcast tem vários, mas realmente com esse nível de profissionalismo, esse nível de qualidade, não são todos, e é por isso que muitos acabam morrendo pelo caminho. Então, foi uma honra participar aqui, um prazer muito grande estar com vocês, Flávio e Marley, e com o pessoal que vai estar escutando aí. Contem comigo, eu estou sempre à disposição aí no LinkedIn, estou sempre à disposição aí na Inflit. Foi um prazer. Muito obrigado a todos. Prazer foi nosso, Fábio. Obrigado aí pela... Foi todo nosso, Fábio. Com certeza. Pela disponibilidade. Exato, pela disponibilidade. Agradeço aí também pelo conteúdo passado riquíssimo para todos os gestores de frotas aí ouvindo a gente. Ter essa visão diferente também, né, de pessoas que estão oferecendo, que passaram a oferecer por muito tempo a telemetria. Isso. É muito bom também porque a gente vê de uma outra perspectiva. Sempre que a gente tem, né, olhares diferentes, tem ideias disruptivas diferentes, né? Exatamente. Mas que a gente às vezes não entenda exatamente a dor ali, porque não está vivenciando o dia a dia, a gente tem que também entender que a gente tem essa pequena diferença, né? Isso. Em certas coisas, mas é importante também que o gestor de frotas ele passe a ouvir pessoas como o Fábio, que estão ali, rodou muito, né? Várias empresas, várias realidades diferentes. Vários setores, várias realidades. Aí eu não posso perder, desculpa, Mário, eu não posso perder a oportunidade de fazer uma piada, né? Espero que o pessoal não me veja de ter rodado com o pneu murcho, né? Meio judiado, né? O controle da pressão do pneu é importante aí para você, gestor de frotas. Eu acho que eu estou rodando mais ou menos, com 51 até que dá razoável. Olha aí. Boa, Fábio. Brigadão por ter vindo. Fica aqui o convite para aparecer outras vezes, tá? Então, foi um prazer realmente aqui. Você tá dividindo essa conversa contigo. Então, fico feliz aí da gente ter trazido mais um conteúdo relevante. Né? Boa. Então, obrigado, você que está nos ouvindo... Abraço, Fábio. Você que está nos ouvindo, se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário também, compartilhe esse conteúdo com algum amigo que você acha que pode ser relevante. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.